Eu comecei a gravar um vídeo para falar sobre como foi o luto para mim após a perda da pessoa que eu mais amava, só que eu não consegui gravar. Então, eu vou falar agora sobre a diferença entre saudade e tristeza. Eu acho que isso é uma coisa importante. Para mim tem, sabe? Para mim tem uma grande diferença entre saudade e tristeza. Saudade é você sentir falta da pessoa, é você sentir saudade de ouvir a voz dela, de olhar nos olhos dela, de, de não ter mais saudade do abraço dela, da energia dela, né? Da energia da pessoa, né? A simples presença. Então, a saudade, ela dói demais, ela dói muito. E tristeza é outra coisa. Para mim, tristeza é o seguinte, é você de alguma forma, não se conformar, sabe, com a perda da pessoa. Aí você pode realmente cair num buraco muito profundo, muito profundo. A tristeza, ela pode te levar para um departamento, para um compartimento da sua vida muito escuro. Só que a questão é que a porta está lá. E a qualquer momento essa porta da tristeza, desse cômodo escuro da sua casa, digamos assim, né, entre aspas, ela pode ser aberta e você pode passar para o lado de lá, para o lado da claridade. Mas até você conseguir fazer isso é bem difícil, porque a tristeza, ela tira a energia, ela tira a tua total alegria, a tua total capacidade de sorrir, a tua capacidade de seguir em frente, de fazer o mínimo que precisa ser feito durante o período do luto. Então, a saudade, apesar de doer e maltratar muito, ela, de alguma forma, você consegue seguir em frente. Você consegue fazer o que você precisa ser feito, acordar, escovar os dentes, tomar um banho, fazer o seu desejum, limpar a casa, sabe? Se manter cuidado fisicamente, né? Cuidar de você, cuidar da casa, cuidar das pessoas, cuidar dos seus pets. Você consegue trabalhar. Então, de alguma forma, se sentindo abalado ou não, você consegue dar continuidade à sua vida. Mas a tristeza não. A tristeza, ela pode te colocar num lugar muito sombrio. E eu dou graças a Deus porque eu, mesmo tendo sido muito afetada pela dor da saudade, porque eu só consegui sair de fato do lugar que eu estava depois de 5 anos. Acreditem, o meu tempo foi 5 anos. Por isso que eu acho que eu até já comentei no vídeo aqui que o luto, ele é relativo, o período do luto. Cada um sente de um jeito, cada um tem o seu tempo. E o meu foram 5 anos. Somente depois de 5 anos eu percebi que alguma coisa estava mudando em mim. Até então eu fazia as coisas que eu precisava fazer, né? Como eu acabei de explicar, cumprir com as minhas obrigações, mas eu não tinha aquela, digamos, vida, né? Alegria, né? Eu sempre gostei muito de rir, eu sempre gostei muito de sentir a vida, sentir a vida como observando as coisas, observando as pessoas, sabe? Observando a natureza. E de repente, eu era muito feliz fazendo isso. Então eu sempre fui muito de agradecer, né? E de repente eu me vi uma pessoa mais
calma, mais calada. Eu me afastei muito das pessoas, dos amigos, da minha família, que no caso são minhas primas maravilhosas com letras garrafais e maiúsculas. Elas são bênçãos de Deus na minha vida. Eu me afastei de tudo, né? E, e eu percebi que eu estava gostando disso, porque de alguma forma a saudade me mantinha de pé, me mantinha viva. Eu percebi que o que me mantinha de pé, viva, era a saudade. Parece estranho, mas a saudade me mantinha viva. E eu comecei a gostar disso. Não me fez mal. Ao contrário, a saudade se tornou a minha companheira. Então, hoje eu penso o seguinte, que ter perdido a pessoa que era mais importante na minha vida me deixou uma forma para continuar vivendo sem ela. E essa forma é a saudade. Por isso, em nenhum momento eu amaldiçoo a saudade. Em algum momento eu repugno a saudade, ao contrário. Eu gosto da saudade. É ela que mantém as minhas emoções afloradas. E isso é maravilhoso, porque nós humanos vivemos a partir das nossas emoções. Boas ou ruins, nós somos emoção pura. Somos emoções puras, puras emoções. Sentimos todo tipo de emoção. Tristeza, saudade, raiva, medo, revolta, alegria, enfim, sentimos todos os tipos de emoções. E a saudade é uma dessas emoções. É um desses sentimentos. E para mim, por escolha minha, pessoal, eu quero que a saudade me acompanhe por minha vida inteira. Ela me faz bem. Lembrar da minha mãe. Me faz bem. Ah, desculpa. Porque eu não quero que pareça que isso é triste, porque não é. Não é. Se tem uma coisa engraçada, se tem uma coisa que eu adoro, que eu gosto muito, é quando alguém chega pra mim e diz: Mônica, você tá a cara da sua mãe. Eu acho isso me faz um bem danado. Saber que eu estou parecida com ela enche meu coração de alegria. Pode parecer estranho, talvez para alguém seja mórbido, mas para mim não é. Quer dizer, eu estou envelhecendo e estou ficando cada vez mais parecida com ela. E as pessoas me dizem isso direto. E eu acho isso tão fofo, tão bonitinho, sabe? Eu gosto disso! Eu fico feliz em saber disso, sabe? Então, todo mundo diz que a gente nunca esquece uma pessoa que a gente perdeu, que a gente amava. E é verdade, a gente nunca vai esquecer, a gente vai aprender a lidar com isso. E a forma que particularmente eu encontrei para lidar com isso foi fazer da saudade a minha companheira, a minha amiga. E isso me ajuda a seguir em frente. E é isso. A diferença para mim entre saudade e tristeza, ela é bem grande, sabe? A saudade, ela, entre aspas, por favor, me entendam, ela veio para me ajudar a existir sem ela. Então, eu gosto de ouvir as músicas que ela gostava, não que eu coloque, claro que às vezes acontece, às vezes eu vou aqui na minha televisão, no YouTube, e busco alguma música que ela gostava muito, mas é difícil fazer isso. Mas quando, por exemplo, eu estou dirigindo e toca no carro uma canção que ela gostava muito, eu fico feliz de ouvir. Nossa, a cara da minha mãe. Nossa, minha mãe amava essa música.
Então, tudo que me lembra ela me deixa feliz. Eu não fico triste, não, sabe? Eu não fico triste. Quando eu vou em algum lugar que ela gostava, eu não fico triste. Ah, ela não tá aqui. Não, eu não fico triste. Eu penso, minha mãe adoraria estar aqui. Eu me sinto feliz com as recordações. Por quê? Porque eu reconheço. Eu reconheço tudo. Eu reconheço que é uma benção ela ter ido primeiro que eu. Minha mãe não suportaria me perder. Isso acontece, às vezes os filhos vão primeiro que os pais, né? Eu reconheço que ela teve vida longa, ela se foi aos 84 anos. É claro que tiveram os anos do Alzheimer, mas eu não tô nem aí para isso. Não tô nem aí se ela tinha Alzheimer. A presença dela, só a presença dela, para mim já tava de boa demais, sabe? Então, não teve diferença. Ela continuou sendo a mesma pessoa, só não tinha memória. mas mas a alegria dela, o sorriso, a leveza dela sempre esteve presente. Então, eu só não vou usar aquela palavra que começa com F e termina com A, aí tem o tracinho, porque eu não quero pronunciar, mas eu não estava nem aí para isso. Não estava nem aí. Então, eu reconheço que ela teve vida longa, eu reconheço e agradeço a mãe maravilhosa que eu tive por tanto tempo, sabe? Então, eu não tenho o direito de ficar triste. Agora, eu tenho o direito de ter saudade e de me emocionar. Isso eu tenho o direito, ninguém pode tirar isso de mim, sabe? E é isso. Então, eu gosto das lembranças, sabe? Minha mãe era muito vaidosa, enquanto ela teve, ela sempre trabalhou fora, ela era o pai, né? A mãe, o pai e a mãe, porque ela se separou do meu pai muito cedo, quer dizer, com filhos pequenos, né? E numa época em que as mulheres não separavam do marido, né? As mulheres não costumavam separar de seus maridos na época dela, e ela teve essa coragem, né? Devido à vida difícil que ela vivia, não foi fácil o casamento dela, por tudo que eu soube dela, contando para as amigas que eu ouvia, e por tudo que eu soube das amigas que comentaram, né? Que a vez ou outra acabava comentando, não foi um casamento nada fácil, e ela teve a força, a ousadia, a coragem de ir embora, né? Com 3 filhos pequenos, então eu tenho muitas recordações, eu tenho muita gratidão pelo, por tudo que ela fez, pelo esforço, sabe? Pela valentia, sabe? Pela coragem, pela responsabilidade que ela decidiu assumir, né? Então eu tenho muita gratidão. E então lembrar também dos momentos que a gente teve, dos momentos felizes, nossa, só me fazem bem danado. Eu lembrar que quando eu era criança, ela ia na escola só para me ver, eu pequenininha. É uma recordação muito massa que eu tenho. Sabe, quando, no meu tempo, hoje em dia não é mais assim não, mas no meu tempo as escolas costumavam fazer passeios com as crianças, né? E eu lembro que uma vez na minha escola foi planejado um passeio de trem com a turma e foi todo mundo num ônibus para a estação ferroviária. E imagina aí, determinada hora, pegar aquele bando de menino, colocar dentro de um ônibus e chegar em frente a uma estação ferroviária e conduzir toda aquela criançada para um vagão de um trem, para fazer um passeio no trem, para depois voltar para a escola. E eu lembro que nesse dia, quando eu olhei, tava todo mundo, né, as crianças em fila, né, com as tias, né, chamava de tia, as professoras. E quando eu olhei assim, lá na frente, só um instante, voltei. E quando eu olhei lá na frente, estava a minha mãe. Estava a minha mãe olhando tudo que estava acontecendo. E eu lembro que, apesar de eu ser muito pequenininha, eu tinha por volta de 6 anos, eu pensei, a minha mãe. E ela veio, me abraçou, eu corri em direção a ela, a gente se abraçou, ela me deu um beijo. E depois eu pensei, apesar de só ter 6 anos, a mãe de nenhum outro garoto está aqui, de nenhuma criança está aqui.
E mais na frente, já grande, eu penso, lembrando sobre isso, eu pensei, caramba, a minha mãe foi a única mãe que foi escondida na estação ferroviária ver aquilo. Muito fofo, né? Então são muitas recordações, essas recordações nunca, de forma alguma, me deixam triste. Se eu tenho vontade de chorar, é de emoção, é bem diferente. Não é de tristeza, é de emoção. Eu lembro quando eu ganhei o meu primeiro relógio, que minha mãe era usada. Naquele tempo, pouquíssimas mulheres dirigiam. Minha mãe dirigia. Minha mãe comprou um carro e ela dirigia. Trabalhou muito, muito, muito. Até que um dia a gente foi melhorando de vida, a vida era muito difícil. Ela começou como manicure para poder criar a gente, mas aí depois ela começou a trabalhar com vendas, enfim, a gente foi melhorando de vida. E ela comprou um carro, né? E ela dirigia, e aliás, ela dirigia muito bem, ela era um excelente motorista. Eu lembro de quando eu ganhei meu primeiro relógio. Eu devia ter por volta de 8 anos. Não, tinha mais, acho que eu tinha uns 9 anos. Ela costumava, minha mãe, quando chegava em casa, me pegar e ir para algum lugar. A gente ia ou numa sorveteria, ou a gente ficava só andando de carro mesmo conversando, sabe? Aquela coisa de hoje. Depois eu fiquei pensando, gente, é coisa de companheirismo, né? De amor, uma relação de amor, né? E eu lembro que nesse dia a gente deu a volta no carro e quando a gente estava se dirigindo para casa, ela parou o carro numa rua, abriu o porta-luvas e pegou uma caixinha. E ela disse, abre. E eu abri, era um relógio Mondaine. E ela disse, é para você. Que fofo, né, gente? Fala sério. Que ano foi isso? Anos 70. E eu abri a caixa e eu, mãe, um relógio. Ela disse, é pra você. Imediatamente eu peguei aquele relógio e eu não acertava colocar no braço e ela me ajudou a colocar no braço. Gente, é muito lindo, né? Eu não vou me emocionar com esse tipo de coisa, com uma relação dessa. Não tem como, né? Enfim, esses momentos entre nós duas, eu não quero esquecer. Eu faço questão de lembrar, de manter as recordações vivas. Elas me dão alegria, elas me dão ânimo, elas me dão força para continuar sem elas me mantêm de pé. Então é isso, gente. Eu acho que eu deixei claro para vocês o meu entendimento sobre saudade e o paralelo que eu fiz com a tristeza. São duas coisas completamente diferentes. Eu não posso me sentir triste. Eu não tenho esse direito de me sentir triste. E eu não vou me sentir triste. Mas vou sempre me emocionar quando me lembrar dela. Quando alguma coisa me fizer lembrar dela. Porque a minha mãe me ensinou, minha mãe me criou para ser uma pessoa forte. Para ser uma pessoa que corre atrás das suas coisas. Para ser uma pessoa que acredita sempre em mim. Para ser uma pessoa feliz. A minha mãe fez tudo para me fazer feliz. Eu não tenho o direito de, porque ela se foi, ficar triste. Viver de tristeza. Ela não iria gostar nada disso. Nada. Se reencontro após a morte existir, a minha mãe, se eu vivesse triste aqui depois que ela se foi, a minha mãe ia me pegar do lado de lá, iria me dar uma bronca que eu não quero nem pensar de levar. Por isso, eu não vivo de tristeza. Mas a saudade vai sempre me acompanhar. Sempre. E eu faço questão que ela me acompanhe, porque uma pessoa que foi tão importante e tão amada por mim, não pode sair do meu coração. Ela tem sempre que estar aqui, ó, de uma maneira sadia, sabe? De uma maneira, por que não dizer feliz? As recordações me fazem feliz, porque eu percebia, gente, claramente, principalmente na minha adolescência, o quanto uma pessoa é abençoada por ter uma mãe, ter um pai, ter uma família maravilhosa. Eu tive muitos amigos e eu via conflitos de relacionamentos.
entre eles, às vezes com seu pai, às vezes com sua mãe, às vezes com seus irmãos. Eu via isso, então eu me sentia muito abençoada por ter uma mãe que me amava tanto. No meu caso, o que sobrou para mim foi um relacionamento muito difícil com os meus irmãos, mas isso é outra história, que eu posso até falar sobre isso depois, se eu sentir vontade, claro. Eu posso falar sobre isso depois. Foi uma relação muito difícil, que eu entendi, já madura, que tudo que acontecia na minha casa tinha a ver com ciúmes, com o quão difícil foi para os meus irmãos a separação dos nossos pais. Cada um reagiu de uma forma. Eu não reagi de forma nenhuma, porque eu era muito pequena. Eu tinha uma mãe que me deu todo o amor que uma pessoa pode dar para uma outra, para uma filha. Então eu não me sentia afetada, mas eu acho que as pessoas são diferentes, cada um reage de um jeito. Hoje eu vejo claramente que por mais que minha mãe tenha feito, os meus irmãos sentiram muito a ausência paterna. Então é isso, gente. Vivenciem as suas saudades de maneira saudável. E não se permitam viver na tristeza. Você pode até estar triste hoje, mas você não é uma pessoa triste. Se você for parar para pensar, a sua tristeza tem origem na ausência da pessoa que você perdeu. Então você foi muito feliz. Isso quer dizer que você foi muito feliz ao lado dessa pessoa. Então, se você foi muito feliz ao lado dessa pessoa, você tem que pegar essa tristeza que você sente e substituir por uma coisa que não vai te fazer mal. Substituir por alguma coisa que te permita seguir em frente de uma maneira sadia. Tudo que essa pessoa quer, essa pessoa que está do lado de lá, quer é que você siga a sua vida em frente, que você seja feliz. Então procura ser feliz, nem que seja em homenagem a ela, mas aí você vai estar sendo feliz. Encontre uma maneira de fazer isso. E eu acho que essa visão sobre os fatos é uma visão muito interessante. Eu vou cuidar de mim, vou procurar ser feliz, vou seguir minha vida em frente, em homenagem a tudo que essa pessoa foi para mim, a tudo que essa pessoa fez por mim, a tudo que essa pessoa significou para mim. É isso que eu tenho feito. Se não fosse isso, eu estava lascada, eu estava ferrada. Então eu sou muito feliz, eu sou grata por tudo, eu sou grata por acordar de manhã, eu sou grata pelo ar que eu respiro. Minha mãe falava tudo isso. Obrigada, Senhor, pelo ar que eu respiro. Todos os dias ela dizia isso, não era só uma vez por dia não, viu? Era sempre, a todo momento. De vez em quando ela dizia isso. Acho que umas 3 a 4 vezes por dia a mamãe dizia isso. E eu sou feliz pela comida que eu como, eu sou feliz pela cama que eu durmo, eu sou feliz pela casa que eu tenho, eu sou feliz... Eu sou feliz por tudo, eu sou grata por tudo. Então, uma pessoa que tem tanta gratidão não pode se sentir triste e infeliz, né, gente? Combina, né? Quem costuma ter muita gratidão no coração não tem, não dá brechas para sentimentos como a infelicidade, né? Isso não é crítica não, tá? Pelo amor de Deus, não é crítica. Só tô falando da maneira como eu me sinto. Então é isso. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma a alguém. Ah, eu já tinha esquecido, ainda bem que eu lembrei, de pedir para vocês, se vocês tiverem gostado da nossa conversa, por favor, deixem o like e se inscrevam no canal. Agora eu entendo porque que as pessoas pedem tanto esse bendito like e a inscrição, porque realmente é muito importante para as métricas do canal, tá bom? É isso. Até o próximo vídeo. Fica bem.